para todo sempre. Amém. E glórias damos a Ti. Amém, pessoal? Que alegria, que felicidade. Então, a partir de hoje, todas as quarta-feiras, nós estaremos aqui no Tribunal da Justiça de Deus, aprendendo passos importantes para que no grande dia nós venhamos ser salvos. Amém? Então, irmãos, prestem bastante atenção no que vai ser dito nesta noite, porque toda palavra que vai ser dita aqui no Tribunal da Justiça de Deus, embora essas mensagens vão ser ditas de uma forma coletiva, cada um de nós temos que recebê-lo de forma individual. Porque, meus irmãos, estas palavras, essas pregações, vai ser como se Deus estivesse falando diretamente comigo, diretamente com cada um de nós. Amém? Então, eu tenho que ouvir esta mensagem não como se fosse para todos, mas como se essa mensagem viesse ao meu encontro diretamente de Deus para mim. Amém? Por exemplo, quando nós dizemos, ou afirmamos, ou anunciamos que todos nós somos filhos de Deus, o ouvinte tem que pesar a sua vida na balança, rever as suas atitudes diárias, rever o seu comportamento diante dos homens e diante de Deus, para que ele realmente possa saber se verdadeiramente ele é realmente um filho de Deus. Porque não é o fato de eu aqui falar que todos nós somos filhos de Deus, que verdadeiramente todos nós vai ser realmente filho de Deus. Porque eu conheço as minhas atitudes, eu conheço o meu proceder, eu sei como tenho agido diante dos meus familiares, diante dos meus amigos no trabalho, diante da sociedade onde eu vivo. Ou seja, eu posso bater no peito e afirmar que de fato, de verdade, sou filho de Deus, mas o meu irmão pode ter algo contra eu e na cabeça dele, por causa das minhas atitudes perversas, ele pode me criticar, me condenar e dizer que eu sou um filho das trevas, um filho do inimigo. Compreende o que eu estou falando, meus irmãos? Então, eu tenho que conhecer a mim mesmo, a eu mesmo, para que eu possa realmente, quando alguém falar que eu sou filho de Deus, que eu sou homem de Deus, ou que você é mulher de Deus, para que você possa realmente receber isso de bom grado e receber isso de fato, de verdade, você tem que conhecer a si mesmo. Como você está tratando o seu marido, como você está tratando a sua mulher, como você está se comportando perante os homens e também perante o nosso querido e amado Deus. Amém? É aí que nós vamos saber se realmente nós somos filhos de Deus ou filhos das trevas, ou seja, filho do maligno. Vamos ler aqui um versículo no livro de 1 João, no capítulo 3 e no versículo de número 10. Amém? Para provar aos irmãos que realmente o que está saindo da boca vem realmente do trono de Deus para nossas vidas. A Bíblia está confirmando aqui o que eu estou falando para os irmãos. Está escrito assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém, pessoal? Então, se eu, com a minha boca, afirmo que sou filho de Deus, ou eu digo que todos nós somos filhos de Deus, então você acreditando nisso, que você é um filho de Deus, você continua praticando injustiça, praticando perversidade. Por exemplo, você apregoa que Deus vai machucar um irmão, ou seja, vai cobrar uma pessoa que te persegue. Ora, não foi o próprio Jesus que mandou a gente perdoar as pessoas que nos ofendem? Então, por que quando um pregador vem falar que Deus vai cobrar, que Deus vai castigar alguém que me fez mal, por que isso traz uma paz para dentro de mim? Ora, isso está indo contra as palavras de Jesus. Mas muitos dos falsos profetas vêm com esta ladainha que o Senhor ele vai cobrar daquela pessoa que está te machucando. Aí você tem que ser mais sábio, meus irmãos. Porque você pode pensar
e da seguinte forma: vem cá, por que essa pessoa está me perseguindo? Por um mal que eu fiz a ela? Porque eu falei mal dela? Porque eu fiz algo que a ofendeu? Ou ela está me perseguindo por conta de eu pregar a palavra, por conta de eu ser verdadeiramente servo de Deus, por conta do evangelho do reino de Deus? Se você está sendo perseguido por causa do evangelho de Deus, então, meus irmãos, está certo. Porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos e que nós seríamos bem-aventurados se nós fôssemos perseguidos por causa do reino dos céus, por causa do nome dele, por causa do amor que vem dele para nós, e nós que somos um canal de bênção, passa de nós para a vida de outras pessoas. Então, se nós somos perseguidos, açoitados, esbofeteados por conta deste amor, então nossa alegria é completa e é interior. Agora, quando eu faço mal a uma pessoa e aquela pessoa vem contra mim, me persegue e me critica, que recompensa eu posso ter? E ainda assim eu desejo que o meu Deus faça um mal a essa pessoa. Então, meus irmãos, eu posso esperar o meu arrebatamento para o mundo dos mortos, porque é isso que vai me acontecer. Porque eu estou indo contra as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus não habitando em mim, eu desejo o mal para os meus irmãos. E oro para que Deus venha fazer o mal para o meu irmão. Compreende o que eu estou falando, pessoal? Então você vê que esta reunião no Tribunal da Justiça de Deus não é para trazer bem-estar para a nossa vida, mas é para nos acordarmos para que nós venhamos verdadeiramente ser filhos de Deus nessa terra. Amém? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, está escrito assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, pessoal? Ou seja, se eu sei que este corpo, como nós falamos naquela reunião de domingo, né? Domingo da esperança. Se eu sei que este corpo é uma casa, é uma mansão, é um templo de Deus, como o apóstolo aqui afirmou, ou seja, santuário de Deus é este corpo. Então, se eu empresto eles para espírito de imundos vir habitar neste templo, neste santuário, então eu estou destruindo o santuário de Deus, a coisa santa. E se eu estou destruindo este santuário, Deus também vai me destruir. E quem sou eu? Eu sou aquela alma que habita dentro deste santuário, que Deus me colocou neste santuário para que eu venha receber o meu julgamento aqui na terra e no findar deste julgamento eu possa ser vitorioso nas batalhas travadas contra o inimigo. Ou seja, eu vou cuidar deste santuário de uma forma digna, entregando este santuário ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer morada em mim e que eu venha realmente ser revestido do poder de Deus. Lembra, irmão, que eu falei que a nossa alma é do mesmo tamanho do espírito maligno? Pois é, esse corpo é tão grande que, se nós formos colocar em pauta da quantidade de espírito imundo que possa entrar no corpo do ser humano, são milhares, são muitos demônios. Mas quando o Espírito de Deus ele vem habitar conosco, o Espírito de Deus, o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que basta o Espírito Santo de Deus para preencher todo o nosso corpo. E é por isso, meus irmãos, que o ser humano sempre procura preencher um vazio que tem no nosso corpo, porque a nossa alma necessita de um preenchimento no nosso corpo. E se o nosso corpo não for preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus, então nós vamos estar fazendo as coisas que não agrada o nosso querido e amado Deus. Ou seja, nós vamos procurar preencher esse vazio nas bebedeiras, na prostituição,
numa Copa do Mundo igual essa aí, veja a quantidade de pessoas que vão para a Copa. Por quê, meus irmãos? Por causa exatamente desse vazio que tem dentro da alma delas. Então elas procuram diversos lugares aonde preencher esse vazio na alma. Seja lá no futebol, seja nas baladas da noite, seja nas boates, na prostituição. O ser humano, ele precisa preencher este vazio na alma. E é por isso, meus irmãos, que não poucas as pessoas em nossos dias estão com diversos tipos de enfermidade. Porque uma vez eu buscando a presença de Deus, o Espírito de Deus, então a minha vida vai ser limpa, vai ser uma vida de santidade para com Deus. E aí será praticamente impossível que um espírito imundo venha trazer doenças, enfermidades e tantas coisas aí que acontecem na vida do ser humano. E é por isso, meus irmãos, que eu tenho que me esforçar em não destruir, não estragar este santuário de Deus. Eu tenho que me santificar todos os dias da minha vida, ao acordar, ao levantar, no meu trabalho, nas conduções, onde eu estiver, eu tenho que estar com o meu pensamento ligado em Deus. Eu tenho que verdadeiramente ser santo, porque o meu Deus santo é. Então também eu tenho que ser santo como Deus é santo. Amém, pessoal? Nós não vamos ser melhor do que ninguém. Simplesmente, nós vamos ser separados para o Senhor. E sou eu que tenho que me esforçar. Sou eu que tenho que olhar para a minha vida e a cada hora, a cada minuto, consertar os meus erros para que Deus possa me aceitar verdadeiramente como filho dele. Amém? E assim, realmente, meu nome vai estar escrito no livro da vida. E naquele grande dia eu receberei, as palavras de Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai, e receba por herança o reino do seu Senhor, que já está preparado desde a fundação do século. Amém, pessoal? Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Amém, pessoal? Então, ou seja, é como eu faço. Tantas guerras que eu travei, já travei guerra sobre o nome de Deus, e tantas outras guerras que o inimigo, ele não... Porque, meus irmãos, o inimigo, ele não vem pintado de vermelho, com rabo e chifre, dizendo para nós: olá, eu sou o demônio, e eu vim aqui para te enganar. Ele não vem assim. Ele procura alimentar os falsos profetas com ensinos convincentes, com a sabedoria deste século, e esses falsos profetas são enviados pelo espírito do falso profeta para, se possível, enganar até mesmo nós que somos escolhidos de Deus. Então, como eu já falei aos irmãos, eu já travei batalhas sobre nomes, o nome de Deus, sobre diversas doutrinas. E quando você ouvia aquelas pessoas, era impossível você não dar razão a elas. E, no entanto, é como eu digo, muitos dos irmãos que estavam comigo naquela época, hoje estão na armadilha desses ensinos fraudulentos. É por isso que vocês veem aí muitas pessoas aí me atacando, me chamando de louco, disso, daquilo, aquilo outro. Por quê? Porque, meus irmãos, eu escolhi a loucura do reino de Deus. Uma vez eu escolhendo a loucura do reino dos céus, eu me torno louco para os moradores da terra, para os pregadores do evangelho aí, que são sábios na linguagem humana. Então eu decidi não saber nada, nada da teologia que outrora tinha aprendido. Eu resolvi abandonar tudo isso para me ligar exatamente nos ensinos do nosso querido e amado Deus. E é por isso que muitos dos irmãos contendem contra eu. E, no entanto, eu procuro tratar todos com muito carinho, porque eu sei, meus irmãos, que o que eu falo é de difícil compreensão. Porque o que eu falo não vem deste mundo, não vem de mim, mas vem do nosso querido e amado Deus. E uma coisa, meus irmãos, Deus tem colocado em minha vida: levar a salvação
em primeira mão para os cristãos. E depois, quando os cristãos estiverem na presença verdadeiramente de Deus, o próprio Deus vos enviará pelas nações da terra, para realmente salvar vidas para o reino do nosso querido e amado Deus. Então, meus irmãos, eu quero pedir a vós outros que vocês venham entrar no concerto do seu Senhor, porque naquele grande dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Quando fala estudo, Deus está dizendo que é melhor nós sermos loucos para os sábios da terra, e quando eu falo sábio, não é pessoa incrédula, não. E quando eu digo sábio, não estou falando de pessoas incrédulas, não. Eu estou falando de teologia, das pessoas que estudaram para ser pastores, estudaram para ser obreiro, estudaram para ser bispo, e etc, e etc. Essas pessoas são os verdadeiros inimigos do reino dos céus. Me perdoem, meus irmãos, por falar assim, mas esta é a verdade. Porque a pessoa fica tão ligada nos estudos, na compreensão, no jeitinho de passar a mensagem, esse jeitinho que todo mundo se achega a você e acredita que você é um homem de Deus, e no final das contas, muitos pagarão um preço muito caro por não buscar verdadeiramente o nosso querido e amado Deus. Então, meus irmãos, se eu não sirvo para pegar as ovelhas e levá-las até o mestre, para que o mestre faça dessas ovelhas pastores, e ele mesmo envia essas pessoas pelas nações da terra, então eu não sirvo para ser pastor. Porque se eu pego um grupo de pessoas, aprisiono essas pessoas dentro de um templo por 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 anos, e ali eu só vou recebendo o dízimo e a oferta dessas pessoas, e essas pessoas ficam enganadas, indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, dá um passeio ali, dá um passeio acolá, vem para a igreja, vai para casa, mas não fazem nada em prol do reino e ainda dizem que são filhos de Deus. Isso é muito duro de se ouvir, meus irmãos, mas é uma verdade que todos nós temos que ouvir. Eu poderia engambelar os irmãos com mentiras e fazer um monte de seguidores. E a vida ia ser mais fácil. Mas eu não escolhi esse caminho, meus irmãos. Eu escolhi o caminho da justiça de Deus. E em cima dessa justiça de Deus é que eu procuro levar liberdade, libertação a todos os irmãos. E também porque a nossa meta é realmente ver os habitantes da terra serem verdadeiramente salvos, serem habitantes do reino dos céus. Somente assim nós realmente teremos a oportunidade e a chance de entrarmos no reino dos céus. Quando eu habito verdadeiramente na Nova Jerusalém, é aí que eu vou estar realmente servindo o nosso querido e amado Deus, levando a justiça de Deus aos habitantes da terra. Amém, pessoal? Então preste atenção, não vos engane. Hoje esta reunião pode ter sido dura, talvez você não tenha nem aceito aí essas palavras, mas converse com o nosso querido e amado Deus, porque ninguém melhor do que Deus para nos orientar o que nós devemos fazer. Então você deve filtrar tudo o que é dito aqui, tudo o que é dito também na sua igreja, nas reuniões que você pratica, você tem que filtrar tudo e depois pegar tudo isso, colocar em uma bandeja e conversar com Deus a respeito de cada coisa que você recebe. E o nosso querido amado Deus vai te lapidando, te moldando, te purificando, e aí em breve você será um servo fiel e verdadeiro a Deus, um servo que teme a Deus, mas que não teme o inimigo. Amém? O nosso querido e amado Deus abençoe e guarde a todos, e que todos venham a ser cheios do Espírito Santo, para que no futuro breve estejam aptos a irem para as ruas levar a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Amém? Pai querido e Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por esta reunião, que o Senhor, meu Pai, envolva todos com a tua presença, e que nós venhamos, meu Pai, aprender a te servir em espírito e em verdade, e que o Senhor venha sempre nos consagrar, nos separar para ti. Envolva-nos com a tua presença, livra-nos do mal.